Shalom pessoal, tudo bem? Agora é bem tarde e eu sinto que eu devo fazer esse vídeo porque esse vídeo aqui ele tem a intenção de facilitar a compreensão das pessoas que estão acompanhando a Parashá Bereshit desse ano. Então, por si só, esse é um vídeo recomendado às pessoas que já têm bastante tempo de Torá, já está compreendendo bastante, e não para uma pessoa iniciante que não domina os aspectos as bases da Torá. Tem um gráfico na tela de vocês, como vocês podem ver. Esse gráfico ele é simples para explicar o conceito que nós vimos em Bereshit. E o conceito está refletido em toda a Torá. E o conceito ele é simples. É o mesmo conceito que havia no Mishkan, quando o povo de Israel tinha o Mishkan, o sacerdócio levita, etc. Quanto mais perto do Eterno um israelita podia ficar, mais leis ele tinha para cumprir. O sacerdote ele tinha leis que eram só para o sacerdote. Os levitas tinham leis que diferenciavam ele do resto do povo. E o israelita, obviamente, tem leis que são para ele e que não são direcionadas às outras nações. Então, quanto mais próximo, mais leis. Mais você vai acabar se parecendo com Adão, por exemplo, que o sumo sacerdote só poderia casar com uma mulher virgem, ter uma esposa e etc, né? Isso aí, para quem já estudou a Torá bastante vezes, tira de cor e salteado. Isso reflete um conceito muito bom, que nós não vamos falar de Bereshit, mas vamos falar de antes de Bereshit, né? Estamos falando aqui da criação do universo e não só da Terra, ok? O que isso simboliza? Aqui nós temos o ponto inicial que tem o nome do Criador, né? Esse ponto inicial a gente vai levar em conta como o Ein Sof, ou seja, o infinito, onde está a presença divina acumulada, né? O Eterno não tem forma, mas ele pode se tornar muito presente em um lugar. E existem lugares, ou um lugar, não tenho certeza, no universo, na realidade, onde a presença divina ela se concentra de uma forma muito grande. Então, aqui é o que a gente chama do Criador. Lembrando da Parashá Bereshit, porque Hashem criou todo mundo? O Eterno nos criou, porque ele era extremamente bom, extremamente amoroso. Entretanto, ele não tinha com quem compartilhar isso. Ele preenchia todo o universo. E compartilhar é uma coisa muito boa, é uma das características do Criador. Então, o que o Eterno fez? O Eterno criou várias partes, ele se dividiu, né, em várias partes, em muitas partes, e deu uma coisa para essas partes que faziam parte dele mesmo, chamada ego. Esse ego é o que diferencia todas as outras partes que faziam parte dele daquilo que é ele, certo? O Eterno é um, indivisível, entretanto, ele criou várias partes de si mesmo, dando a eles ego, e é o que nós chamamos de alma, que nada mais é do que luz. Tá? Na definição, é óbvio que não a luz que nós vemos aqui terrena, mas uma luz no sentido da palavra de que brilha. E essas partes, ou milhares de partes, somos nós, né? A minha alma, a sua alma, e etc. Entretanto, a composição de uma alma no início da criação era de 3% de ego e 97% presença divina. Ou seja, o que significa isso, Yosef? Significa o seguinte, que nós tínhamos muito em comum com o Criador. Não tem como parecer no formato, o Eterno tem formato. Assim como nós também não tínhamos formatos. Mas nós éramos muito parecidos com o Criador no sentido de moral, ética, prazeres, desejo. Assim como Hashem queria compartilhar da bondade, assim nós também queríamos compartilhar da bondade. Certo? Então todas as características do Eterno nós tínhamos também. E somente 3% de ego. O que acontece?
foi acontecendo milhares de coisas que eu não faço a mínima ideia de como que aconteceu. E essas almas foram se sujando com inveja, foram se sujando e foram cada vez ficando diferentes do Criador. E agora vem a explicação do gráfico, né? Por que que existem vários círculos aqui? Imagine que cada círculo desse, ele é diferente, né, do centro, né? Ele é uma cor mais clara. Quanto mais afastado do círculo, mais diferente ele se torna do preto aqui que eu coloquei o nome do Eterno, bendito seja ele. Isso significa a mesma coisa. Quanto mais nós fomos nos tornando pessoas diferentes do Criador, através de uma série de eventos, cada vez mais nós descemos o mundo. A Kabbalah e os sábios, etc., uma opinião dos sábios, não sei até onde vai a literalidade disso, diz que nós descemos 10 mundos, ou seja, nós nos tornamos tão diferentes do Eterno, e em 10 mundos vai saber quanto que é a porcentagem, mas eu tenho a medida exata dos dias de hoje, na nossa realidade, a coisa se inverteu. Hoje nós, aqui, as almas que estão aqui na Terra vivendo junto comigo, somos 3% presença divina e 97% ego. É por isso que invariavelmente a gente vê muitos agindo egoísta, não pensando no próximo, pensando em si mesmo. Tem a cultura do consumismo, né, das pessoas que só pensam em si mesmo, que não doam nada de si. Né, uma outra alma aí que tem mais, mas a média é essa. As coisas se desdobraram. Então, ou seja, você se tornou aqui nesse gráfico como essa bolinha aqui, totalmente diferente do Criador. Ou seja, seu conceito de justiça está errado, precisa corrigir. E como é que vai corrigir isso? Um sofrimento. Obviamente, vou dar um exemplo. Uma mulher que tem um conceito de justiça errado, vai casar, não sabe escolher um marido para casar, ela sai na balada, fica com qualquer homem, e uma série de coisas. Essa pessoa, essa alma, ela está muito afastada daquilo que é o Criador, da personalidade do Criador. Ela está muito afastada, porque o Criador ele definiu uma série de coisas, né, que a gente tem bem ciência. Então essa alma vai precisar sofrer, vai precisar e ela vai sofrer pelas próprias escolhas dela, porque a realidade foi montada pelo Criador justamente para isso. Ela vai casar com qualquer cara e ela não vai ser amada direito, ou vai viver um casamento de fachada e vai ser terrível. E aí, essa alma, ela vai entender por si mesma que ela deve casar, que o casamento é bom, que se planejar, conhecer uma pessoa, né, e fazer boas escolhas geram bons resultados e ela vai mudar. E por que isso, Yosef? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que que o Hashem não estala o dedo e simplesmente você desaparece daqui, né, e volta para cá? Pronto. O Eterno poderia fazer isso? Ou você não concorda comigo? É simplesmente o Eterno fazer assim, acabou. Para que viver tudo isso? Para que passar por todos esses sofrimentos? Para que ter era messiânica e demais coisas? Mas eu vou explicar agora por que que isso é impossível. E é realmente impossível. Porque eu vou te fazer uma outra pergunta. Hashem pode mudar? Vou dar um minuto para você pensar. O Eterno disse várias vezes no Tanar que ele é imutável. Ele não muda. Isso significa que ele é uma base forte e fiel. Ele não se transforma. Só que nós somos parte dele também. Ou seja, o Eterno não pode estalar o dedo e mudar o seu caráter. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Porque se isso fosse possível, ele já teria feito. E ninguém teria que passar por tudo que passou. Mas isso é impossível, porque somos parte dele. Assim como ninguém pode mudar o Criador, ninguém, a não ser nós mesmos, podemos mudar a nós mesmos. E é por isso que existe uma realidade igual à nossa, onde a alma entra num corpo e passa por diversas coisas para que ela chegue num conceito
ela entenda uma coisa e adquira uma característica. Vamos dizer assim, a Shen coloca essa mesma alma que eu falei para você e ela casa dessa vez, né? Ela não se entrega para qualquer um, ela casa com um cara legal e vive uma vida casada. O que acontece? O que ela vai adquirir? Qual é a característica que o Eterno quer que você aprenda quando você casa com alguém? São milhares. O evento de casar pode transformar uma pessoa em milhares de níveis diferentes quando é casado, obviamente, do jeito certo. Mas um dos principais é a fidelidade, certo? Sendo fiel ao seu cônjuge, você está adotando para si, né, uma característica do próprio Criador, porque o Criador ele é fiel. Se Hashem não for fiel, o mundo destruiria. Se o Eterno não fosse uma base imutável e fiel, tudo seria relativo. E logo você poderia existir, amanhã não existir mais e ser destruído para sempre. O Eterno ele é o mais fiel do universo. Não existe ninguém mais fiel que ele. Então essa mulher aqui, né, ela aprendeu com o casamento que o bom é ser fiel. O que ela fez? Ela adquiriu uma característica do Criador. E agora, a alma dela, o que ela fez? A alma dela se elevou. Então agora ela já não está mais aqui nesse mundo. Ela está em outro. Ela evoluiu. Ela aprendeu. Certo? Por diversos sofrimentos e também, lógico, coisas, ensinamentos, etc. E aí, o que acontece? Essa mulher aqui, além de casar, com o tempo ela achou a Torá. Ela descobriu um judeu aí na internet que ensinava a Torá. E a Torá é o que, meu querido? A Torá nada mais é de que um livro que mostra claramente e delinea o caráter do Criador. Quanto mais você estuda a Torá, quanto mais você observa, quanto mais você aprende tendo filhos e aplicando a Torá, por exemplo, guardando o Shabat, você vai ficando como o Criador. Você vê as decisões do Criador no Tanar, acerca de Davi, acerca dos reis, você vai se tornando como o Criador. E aí passam 5, 6 anos, você adquire um monte de características do Criador, de fidelidade e etc. Então a sua alma se eleva. E agora ela está mais perto do Eterno. Antes estava aqui, né, isolado. Agora já está bem mais perto do que antes. E assim você vai se trabalhando, se trabalhando, se trabalhando. E vivendo várias experiências diferentes. Quantas vezes for necessário viver até que você aprenda. Você já percebeu que muitos problemas que você teve no passado acabam acontecendo de novo? Se acontece de novo e você se sente como rodando em círculos, é porque você não aprendeu aquilo que deve aprender com aquele sofrimento. Então, os seus administradores, né, os anjos que são responsáveis pela sua alma, vão colocar você numa experiência igual até que você aprenda aquilo que você precisa aprender. E quando você menos perceber, seja lá quantos anos isso demore, né, pode demorar 100 anos, milhões de anos, bilhões de anos, você vai estar perto do Eterno. Você vai ter na sua alma uma série de características que correspondem ao Eterno. Por quê? Porque enquanto você não se tornar correspondente à fonte, você não pode retornar. Por exemplo, uma pessoa que acha legal roubar, ela nunca vai chegar aqui. Porque a presença divina é muito forte. E ela é muito diferente da presença divina nesse ponto. E o que acontece? Quando ela entra num espaço que ela é diferente, ela é expulsa daquele lugar. E volta para o seu nível. Enquanto aquele cara não aprender que roubar é errado, que as consequências do roubo que causa na sociedade, no mundo, como destrói o mundo, ele não pode retornar à fonte. Aí você vai perguntar, Yosef, por quê? Porque senão, se ele se unir ao eterno, o que acontece? Ele suja a fonte. E você já imaginou isso? Isso é inimaginável, é claro. Então os filtros da luz do Criador são como proteção. Isso garante que somente quem se tornar como ele vai retornar até ele, até lá em cima. Quanto mais perto do eterno, mais puro a pessoa tem que se tornar. Senão, ela vai ficar rodando aqui, ó. Esse aqui é o cara que esse aqui, ó, um exemplo. Esse aqui é o cara que estuda a Torá o dia inteiro,
mas não pratica absolutamente nada. Só fica estudando, brigando na internet, mas não vive o que pratica, briga com todo mundo, etc. Ele fica aqui, ó, isolado. Ele não consegue passar para cá, fica aqui. Até aprender, fica rodando em círculos aqui, tendo uma série de experiências iguais, etc. E óbvio, esse caminho pode acontecer também, né? O inverso, de você estar lá em cima, aí você se sente orgulhoso, né? Tem várias experiências aí, né? E de repente você volta. E é por causa do seu orgulho você se afasta cada vez mais. Porque lembra, o orgulho nada mais é do que o ego, né? Como a gente já falou várias vezes. O orgulho, quando é muito, ele demonstra uma característica essencial que a pessoa está com falta de presença divina, como a gente já falou 1000 vezes também. E isso significa que você está afastado do eterno. Você está cheio de você mesmo, cheio do ego, gigantesco assim, ó. Enquanto você não se transformar, você não vai conseguir voltar à fonte. Mas independente de quanto tempo isso demore, de quantas experiências existam, é uma coisa certa. Num futuro, além da história da Terra, todos nós estaremos aqui. Todos nós estaremos reunidos com o Eterno. Porque tudo está sendo providenciado para isso. Todas as boas experiências, mas punições no pós-morte mesmo, estão sendo organizados para que todas as almas voltem ao Eterno. Algumas terão que sofrer muito, outras terão que sofrer pouco, vai depender de cada um, até que nós possamos retornar ao início, onde estávamos cheios da presença do Eterno e felizes, sem desejar nada desse mundo ou da criação, ok? Então é isso, pessoal. Até mais.